Vivemos em um mundo que corre, mesmo quando não sabemos para onde está indo. Tudo parece urgente, tudo parece importante, tudo parece exigir mais rapidez, mais resposta, mais presença. Mas no meio de tanta pressa, algo dentro de você começa a se perder. Um cansaço que não é só físico, uma inquietação que não tem nome, uma sensação de estar sempre atrasado, mesmo quando não existe um destino claro. Você acorda e já existe uma lista, mensagens esperando, demandas acumuladas, pensamentos acelerados. E antes mesmo de perceber, o dia já começou correndo. E você corre junto, corre nas tarefas, corre nas decisões, corre até nos momentos que deveriam ser calmos. Come rápido, fala rápido, pensa rápido, vive rápido demais. E aos poucos, sem perceber, você começa a se desconectar da própria experiência de estar vivo, porque viver não acontece na pressa. A vida acontece no intervalo, no espaço entre uma coisa e outra, no silêncio entre os pensamentos, no respiro entre uma ação e outra. Mas quando tudo é rápido demais, você não percebe. Você passa pelos dias, mas não habita nenhum deles. O corpo está presente, mas a mente está sempre no próximo passo, no próximo problema, na próxima preocupação. E assim, você nunca chega de verdade em lugar nenhum. No budismo existe uma compreensão simples e profundamente transformadora. A mente agitada cria sofrimento, não porque o mundo é rápido, mas porque você se identifica com essa velocidade. Você acredita que precisa acompanhar, que precisa dar conta, que precisa estar sempre em movimento. Mas essa não é uma lei da vida, é apenas um padrão que você aprendeu. E tudo aquilo que é aprendido pode ser desaprendido. Viver devagar não significa fazer menos, não significa abandonar responsabilidades, não significa se afastar do mundo. Significa apenas uma coisa: estar presente enquanto vive. É possível fazer tudo o que você precisa, sem se perder na pressa. É possível caminhar, sem correr por dentro. É possível agir, sem ansiedade. Mas para isso é preciso desacelerar por dentro. E isso começa de forma simples. Começa quando você percebe a sua própria velocidade, quando você observa o ritmo da sua mente, quando você nota como está respirando. Porque a pressa não está apenas nas tarefas, ela está no pensamento, está na forma como você reage, está na forma como você vive cada momento. E quando você começa a perceber isso, algo muda. Você começa a criar pequenos espaços, pequenas pausas, pequenos instantes de presença. Você respira com mais consciência, anda com mais atenção, escuta de verdade quando alguém fala. E aos poucos, algo se reorganiza dentro de você. O tempo não muda, mas a sua experiência do tempo muda completamente. O que antes parecia corrido começa a ter espaço. O que antes era automático começa a ser vivido. E existe uma beleza profunda nisso, porque quando você desacelera, você começa a ver. Você vê o que antes passava despercebido. A luz mudando ao longo do dia, o som do vento, o detalhe das coisas simples, a presença das pessoas, a sua própria presença. E isso transforma tudo, porque a vida não precisa ser extraordinária para ser sentida. Ela só precisa ser percebida. Mas a pressa impede isso. A pressa transforma tudo em meio. Tudo vira um caminho para chegar em algum lugar. E você esquece que a própria caminhada já é a vida. Você vive esperando o próximo momento, o próximo descanso, o próximo resultado. Mas esse próximo momento nunca chega de verdade. Porque quando ele chega, você já está olhando para o seguinte. E assim, a vida inteira passa, sem ser vivida de fato. Viver devagar é quebrar esse ciclo. É sair da lógica da urgência constante. É perceber que nem tudo precisa ser resolvido agora, que nem tudo precisa ser respondido imediatamente, que nem tudo precisa ser controlado. Existe uma sabedoria silenciosa em desacelerar.
uma inteligência que não vem da mente agitada, mas da presença tranquila. Quando você desacelera, você começa a responder melhor, não mais rápido. Começa a agir com mais clareza, não com mais impulso. Começa a escolher, em vez de apenas reagir. E isso muda completamente a forma como você vive, porque a vida deixa de ser uma sequência de pressões e passa a ser uma experiência que pode ser sentida, observada, compreendida. E existe algo ainda mais profundo. Quando você desacelera, você começa a se encontrar, porque na pressa você vive na superfície, vive nas demandas, nas preocupações, nas expectativas. Mas, no silêncio, algo mais profundo aparece. Você começa a perceber seus padrões, seus medos, seus desejos, suas tensões. E pela primeira vez, talvez, você começa a ver a si mesmo com clareza, sem distração, sem fuga, apenas presença. E isso pode ser desconfortável no início, porque você está acostumado a fugir, a se distrair, a preencher o tempo. Mas aos poucos isso se transforma. O silêncio deixa de ser incômodo e se torna descanso. A pausa deixa de ser perda de tempo e se torna espaço de vida. E você percebe que não precisa correr o tempo todo, não precisa estar sempre produzindo, não precisa estar sempre ocupado. Existe valor no vazio, existe valor no intervalo, existe valor no simplesmente estar. E isso não significa parar a vida, significa viver de forma mais consciente, mais inteira, mais real. Porque no fim, não é sobre fazer menos, é sobre estar mais presente no que você faz, comer com atenção, andar com presença, trabalhar com consciência, viver cada momento como ele é, sem pressa de terminar, sem ansiedade de chegar em outro lugar, porque este momento já é a vida acontecendo. E talvez o maior erro que você possa cometer seja viver como se a vida fosse algo que está sempre à frente, porque ela não está. Ela está aqui, agora, neste instante simples, que você tantas vezes ignora. Nada precisa ser extraordinário, nada precisa ser perfeito. Basta estar presente, basta desacelerar o suficiente para perceber. O mundo pode continuar correndo, as demandas podem continuar existindo, as coisas podem continuar acontecendo, mas você não precisa correr junto. Você pode escolher outro ritmo, um ritmo mais consciente, mais humano, mais verdadeiro, um ritmo onde você ainda faz, mas também sente, onde você ainda resolve, mas também observa, onde você ainda vive, mas sem se perder de si mesmo. E aos poucos, algo se transforma. A ansiedade diminui, a mente se acalma, o corpo relaxa e você começa a experimentar algo que estava sempre ali, mas escondido pela pressa: presença. E na presença existe paz. Não porque tudo está resolvido, mas porque você parou de se afastar de si mesmo. Viver devagar em um mundo que corre não é fraqueza, não é atraso, não é falta de ambição, é lucidez. É escolher não ser levado automaticamente pelo ritmo externo. É escolher viver de dentro para fora, e não o contrário. E talvez, no fim, essa seja a maior liberdade que existe. Não controlar o tempo, não parar o mundo, mas simplesmente não se perder dentro dele. Se essa mensagem fez sentido para você, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso e se inscreva no canal, porque isso ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas e fortalece esse espaço de consciência e transformação. Quanto mais você interage, mais esse conteúdo se espalha e mais vidas podem ser tocadas por ele.